Caríssimos irmãos e irmãs em nosso Senhor Jesus Cristo, aos irmãos que celebram conosco pela Rádio São Francisco de Anápolis, celebramos hoje em toda a igreja esta belíssima solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. Com esta solenidade, o nosso ano litúrgico, a celebração da vida de Cristo é coroada. Cristo é coroado como o Senhor do tempo, o Senhor da história, o Senhor da vida. Nosso Senhor Jesus Cristo é Rei. Ele assim falou a Pilatos, que lhe interrogava. Aliás, neste evangelho que acabamos de ouvir, vemos a própria justiça sendo julgada pelos homens. O próprio Deus sendo humilhado e zombado pelos poderes deste mundo. O Todo-Poderoso que segue como um cordeiro manso ao matadouro diante das acusações. Jesus é Rei, sim, mas a verdade é que seu reino não é deste mundo, não é daqui. O reinado, o poderio de Cristo é seu amor sem medidas pela humanidade. A vida de nosso Rei foi um hino de amor do início ao fim. Um amor que salva, um amor que dignifica a criatura humana e a criação toda. Um amor que liberta da escravidão, do pecado. Um amor que cura as feridas mais profundas da alma. Um amor que faz viver. Se procurarmos um rei que veio do céu, numa carruagem de fogo, estremecendo tudo, numa grande apoteose, não vamos encontrar. O nosso rei veio do céu, sim, mas ele entrou no mundo como todos nós, pelo útero sagrado, daquela jovenzinha chamada Maria, numa vila escondida aos olhos do mundo, em Nazaré. Nosso rei não encontrou um palácio, nem mesmo a porta aberta de algum lar sequer disposto a acolhê-lo. Nasceu ao relento, junto aos animais e das pessoas mais simples. Só o amor se humilha e se abaixa assim. Foi por você e foi por mim também. Se procurarmos em nosso Rei uma vida cômoda, de privilégios, facilidades, não encontraremos. Ele nem sequer tinha um lugar estável para reclinar a sua cabeça. E cresceu ali na simplicidade do lar de Nazaré, ajudando seu pai, o bom José, na marcenaria. Foi por você e foi por mim que ele se uniu à realidade da vida simples de todo dia, do povo, para poder transformá-la e elevá-la. Se procurarmos em nosso Rei alguém trancado em seu palácio, esperando que seus súditos viessem a ele, encontraremos ao contrário um rei que caminha pelas estradas empoeiradas da Galileia, à procura daqueles que ninguém procurava. A iniciativa de ir era sempre dele. Ia aos pecadores públicos, como ainda fresco em nossa memória, a história de Zaqueu, o publicano, no alto da árvore. Ou mesmo Mateus, na coletoria de impostos, sentado levando sua vida, quando Jesus passa em seu caminho, o bom rei que lhe vem ao encontro e lhe muda a vida. A iniciativa de ir aos humilhados era dele. Quando, por exemplo, diante da pecadora, prestes a ser apedrejada já no chão,
e muitos com as pedras na mão ao seu redor são impedidos, porque o bom rei dá a sua própria face para defendê-la. Foi ele que acudiu os cegos, como por exemplo o Bartimeu, ao qual muitos de nós se iguala. Bartimeu sentado à beira do caminho, tentando gritar em meio a um barulho ensurdecedor de uma multidão que rodeava Jesus. Mas foi o grito de Bartimeu, o grito de socorro e misericórdia, que parou o nosso Senhor. E o ouvido do rei era afinado e sensível ao ponto de escutar o grito de misericórdia e socorro do Bartimeu no meio da multidão. Foi ele que foi ao encontro dos aleijados, como aquele na piscina de Siloé, que há tantos anos aguardava uma mão para lhe levar às águas sagradas, e agora foi lavado pelas próprias águas da misericórdia. Foi ele o médico que visitou os doentes, como a sogra de Pedro, que ardia em febre sobre a cama, e com a sua mão curadora a reergueu. Foi ele que no caminho foi tocado por aquela mulher hemorroísa, que já tinha gastado todos os seus bens, perdido todas as suas esperanças em uma cura, e foi tocando a orla do manto de nosso bom rei que ela se curou. Foi por você, irmão, irmã, e foi por mim também, que este rei nasceu e peregrinou no mundo para resgatar e salvar os que estavam e estão perdidos. Se procurarmos um rei com um poderoso exército, encontraremos ao invés disso, um rei mestre, rodeado de homens rudes e ignorantes, ensinando a eles que fossem como crianças, porque a obra dele é dele, e é na nossa pequenez que na sua grandeza se demonstra e se manifesta. A escolha, ao invés de ser nossa por ele, é dele por nós. Se esperarmos um rei com um manto aveludado, encontraremos ao contrário um rei com um avental na cintura, lavando os pés de seus amigos, porque ele reina servindo. Na igreja reinar é servir. Qualquer outro tipo de reinado que não seja o serviço, não pertence ao reinado de Jesus Cristo. Não é de Cristo, é do mundo. Se esperamos um rei autossuficiente, cheio de razão, prepotente, encontraremos um rei que foge dos aplausos, das honrarias, e vai pedir conselhos ao Pai no escondimento da oração no alto do monte. Porque a oração é coisa de gente com o coração simples e humilde, como o humilde e manso coração de Jesus. Foi ele o primeiro a nos ensinar a rezar todos os dias: venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Se esperamos um rei sentado num trono majestoso, o encontraremos nu, estendido no trono da humilhação, que é a cruz. Sim, o trono do nosso rei é a cruz. Foi por amor a você e foi por amor a mim, que ele não hesitou em se aproximar do patíbulo mais baixo e humilhante que alguém poderia enfrentar sobre a face da terra. Eis o trono de nosso rei, a cruz. As joias preciosas do rei são suas chagas, que continuam jorrando sangue, e elas brilham mais do que qualquer tesouro, porque são mais valiosas que qualquer pedra preciosa sobre a face da terra, porque elas lavam a escuridão da alma, lavam as feiuras da alma, e nos curam de todo o mal. A sua coroa são os seus doloridos espinhos, que desfiguram e maltratam o seu rosto. O nosso rei, irmãos e irmãs,
não foi carregado por súditos, mas foi Ele mesmo que carregou o peso do mundo sobre os seus ombros na cruz. O fardo de cada um de nós, da dureza de nossa vida, das amarguras que enfrentamos, todo acumulado sobre os ombros do Rei em sua cruz. Como pode, irmãos e irmãs, um rei assim? Só Deus para amar assim. Ele assim o fez para mostrar a você e a mim o seu poder e o tamanho do seu amor para conosco. Deus reina, entregando a sua vida para a nossa salvação. Ele reina amando, com a sua encarnação, a sua vida, a sua paixão, morte e ressurreição, e o envio do Espírito Santo. Ele plantou em nós a potente semente do seu reino, uma semente que nós recebemos no batismo, e ela é tão poderosa que nem as forças do inferno podem arrancá-la, mas por nosso escândalo e para a ironia do amor de Deus, nem as forças do inferno podem arrancá-la, mas você pode, eu também. Só nós, está em nossas mãos a escolha de deixar o reinado de Cristo crescer em nós, mas também está em nossas mãos a escolha de matar aquela potente semente que foi plantada em nós pelo batismo. Ele nos amou tanto que respeitou a nossa dignidade, nos deu o poder da escolha entre a vida e a morte. Enquanto nós não dissermos sim para Jesus, diante de nós, as suas mãos continuam amarradas, como no dia do seu julgamento. O coração fechado e o nosso não a Cristo é aquele nó que amarra as mãos redentoras de nosso Senhor. Ele aguarda que nós desatemos os nós da sua mão, para que Ele possa começar a operar a salvação em nós. Enquanto nós ficarmos presos em nós mesmos, no nosso mundo, nas nossas cadeias, no nosso jeito de pensar, enquanto nós não superarmos a nossa superficialidade, não tivermos coragem de dizer sim a Cristo, Ele se encontra amarrado para agir sobre nós. Você pode viver como se o amor de Deus não existisse em sua vida, e eu também posso. Posso fingir ser cristão, posso fingir ser batizado, posso viver muito bem a minha vida na igreja, em outro qualquer lugar, como se Cristo não existisse e fosse uma pessoa a mais na minha vida. Você pode viver não dando espaço para Cristo em sua vida. Afinal de contas, a vida é minha, faço dela o que eu quiser. Para que Jesus? Para que a igreja? Para que a compreensão real do pecado e do mal? Tudo isso não passa de um mito, está ultrapassado. Para que dar ouvidos a isso? Pensando assim, irmãos e irmãs, nós estamos com o mundo banindo Cristo de nosso coração, porque o reinado dele começa dentro de nós, no coração aberto. Nos lembrava o venerável Fulton Sheen, que até as mais cruentas guerras começam primeiro dentro do coração humano. Até as guerras mais cruéis começam primeiro no coração humano. Também o reinado de Cristo. Assim a vida de Cristo cresce em nós. Vamos nos unindo aos seus sentimentos. No batismo, na primeira Eucaristia, na Eucaristia diária, quanta graça nós recebemos. É o fermento do reinado de Cristo crescendo em nós. Quem de nós se recorda aquele dia precioso do nosso batismo, em que nós nascemos para a eternidade, em que Cristo plantou em nosso coração uma semente de vida eterna, mais potente que as forças do inferno?
Quem de nós louva ao Senhor pelo dia de nossa primeira Eucaristia, que nós fomos preparados para nos aproximar da mesa do Senhor? Quem de nós leva o dia da nossa crisma como um presente do céu e não um mero compromisso empurrado goela abaixo pela nossa família ou por qualquer outra pessoa que seja? É presente do céu, é o reino de Cristo crescendo em seu e no meu coração. Se nós abrirmos os olhos e a consciência para a nossa realidade, para esta realidade, melhor dizendo, a vida, ela se torna muito mais bonita e muito maior. Os sacramentos não são uma mera obrigação, não são um costume. Os sacramentos são presente do céu, que nós vivemos ao longo de todo o ano litúrgico, e devemos amá-los e dar graças a Deus, porque o reinado de Cristo está sendo construído em nós. Não vivemos como pagãos, sendo que nós carregamos em nós a marca do batismo, que é indelével. Marca nenhuma do mundo apaga aquela que nós recebemos no batismo. Nos lembrava Dom Henrique Soares: quem não deixa o reino de Cristo entrar no seu coração enquanto é peregrino sobre a face da terra, também não entrará no reino de Cristo no último dia. Não podemos ignorar esta verdade. É preciso no último dia trajar a veste de festa, aquela mesma que nos foi vestida no batismo. Se você e se eu sujamos a nossa veste, existe o sacramento da confissão para lavá-la, alvejá-la com o sangue de Cristo, que a deixa mais branca do que qualquer lavadeira sobre a face da terra pode alvejar. Não vamos brincar com a nossa salvação. Às vezes podemos pensar assim: eu sou um caso perdido, não tenho fé, estou desanimado, no fundo do poço, já pequei muito nessa vida. A cruz está aqui para te lembrar, está aqui para te lembrar que para Deus não existe desânimo que não possa ser animado. Está aqui para te lembrar que para Deus não existe fundo do poço que não possa ser escalado. Que para Deus não existe pecado que não possa ser lavado. Não existe fim da linha que não possa ser recomeçado. A cruz diante dos nossos olhos é a verdade do intenso amor de Deus por você e por mim. Ele se fez pecado, como nos lembra São Paulo, para nos levantar da lama. A fonte de seu perdão nunca se esgota, e um amor assim nos leva a reconhecer nosso pecado, nossa fraqueza, nossa incapacidade de amar. Deixemos, irmãos e irmãs, que o amor de Cristo Rei inunde a nossa vida. Deixemos que o seu coração inesgotável de misericórdia mude de uma vez por todas a nossa história. Deixe Ele ser a sua paz. Deixe Ele ser a sua alegria, a cura de seus males. Deixe Cristo ser a sua vida. Há poucos dias atrás nós ouvíamos dos olhos lacrimejantes de nosso Senhor, que olhava para nós e dizia: ah, se você soubesse quem pode te dar a paz. Ah, se você soubesse o que eu gostaria de fazer na sua vida. Por favor, desate os nós das minhas mãos. Me deixa te amar, me deixa te salvar, me deixa te levantar. Nada nem ninguém no mundo, irmãos e irmãs, pode lhe dar a paz que Cristo pode lhe dar. Não adianta dar murro em ponta de faca, nem bater com a cabeça na parede pensando que vamos encontrar alguma realização nas coisas desse mundo, porque não vamos. O fruto delas é perceptível e não é a felicidade. Só Jesus é a nossa salvação, a nossa verdade e a nossa vida. Vamos assumir hoje, de uma vez por todas, a nossa responsabilidade diante de Cristo. Abrir as portas do nosso coração para Ele, não ter medo de abrir as portas do coração para Cristo, abrir as portas da sua casa para Cristo, dar tempo para Ele,
amor para Ele, atenção para Ele, não pensar tanto em você, nem nas pessoas em primeiro lugar, mas em Cristo. Assumamos a nossa responsabilidade, reconheçamos nossos pecados, peçamos perdão e passemos a viver para retribuir tão grande amor que Cristo tem para nos dar. Se cada um de nós aqui, irmãos e irmãs, não somos centenas, somos algumas dezenas. Se cada um de nós aqui assumíssemos e assumirmos a força do batismo que recebemos, se cada um de nós aqui nos comprometermos em deixar o reino de Cristo crescer em nós, tenham certeza que o mundo será um lugar mais de Deus, um lugar melhor. Jesus começou com 12. A maravilha é o poder dele, não somos nós. Se nós deixarmos, ele vai fazer muito por nós, muito, muito por nós e por aqueles que estão ao nosso redor. Por fim, cito um santo da igreja russa que dizia assim: se você conservar a paz em teu coração, uma multidão te salvará ao seu redor. Se você conservar a paz em seu coração, uma multidão se salvará ao seu redor. Que Nossa Senhora, que é boa rainha e reina com Cristo no céu, interceda por nós, para que tenhamos docilidade e desejo de conversão, e deixemos Cristo reinar em nosso coração, em nossa família, em nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.